para a gente falar um pouquinho aqui, ó. Feliz Ano Novo, Patriotas, né? Eu quero falar um pouquinho. Não é bem uma retrospectiva, porque, olha, pessoal, nós, esse ano, quase 1000 vídeos, né? Então seria impossível, né, a gente rever tudo. Mas eu gostaria de tratar de alguns assuntos principais muito rapidamente aqui, né? Porque nós começamos o ano de 2021 com o que tinha ocorrido em 2022. Foi a coisa que mais abalou o mundo em 2020. Desculpa, em 2020. Né? Foi o processo eleitoral americano. Era dado como certo, aliás, na história americana, salvo engano, o presidente Trump foi o primeiro, ou só teve 2 casos, de um presidente que não se reelegeu nos Estados Unidos. Isso mostra que o presidente Trump é ruim? De forma alguma. Mostra que ele era muito contra o sistema que ali estava. E foi uma luta árdua aqui, que começou em outubro ou novembro de 2020 e que se perpetuou até o fim de janeiro de 2020. Então, o ano começa com essa controvérsia e talvez um dos fatores mais emblemáticos, tudo isso está registrado em vídeo aqui no canal Pátria e Defesa, tá? Tem muito material aqui e um dos momentos mais emblemáticos, olha, está aqui na véspera, né? Vejo você em Washington, em 6/1. Foi o fatídico dia, né, de Washington. Esse dia foi tão emblemático que foi a partir dessa data, né, aqui, ó, vejo vocês em Washington em 2021. Foi a partir desse dia que começou o discurso do inimigo. O presidente Trump tentou se agarrar de todas as formas ao mandato. Do ponto de vista positivo, ele merecia isso. Nós que acompanhamos aqui, eu sei o quanto aquilo foi anômalo nos Estados Unidos e o quanto nós aprendemos com as lições que vêm de lá. E o presidente Trump, sinceramente, acho que foi até onde dava. E eu aqui fui um dos que, né, fiz essa cobertura, ficamos horas e horas, cada live aqui no canal Pátria e Defesa durava mais de 2 horas, nós tivemos lives com mais de 4 horas. O dia, inclusive, da eleição no ano anterior, nós passamos mais de 4 horas em live. Só paramos porque o processo interrompeu, né, a famosa paradinha. E o quanto a partir dali a coisa virou, a partir principalmente ali daquilo que ficou conhecido como evento do Capitólio ali no dia 6 de janeiro. Nós estávamos aqui cobrindo ao vivo no canal Pátria e Defesa. Tivemos uma série de outras situações durante o ano, primeiro semestre, e nós começamos a ver o quanto, né, ficou significativo as interferências do Poder Judiciário nos outros poderes, principalmente no Poder Executivo. Aliás, vimos inclusive isso no dia de hoje. Né? Mas hoje é um dia para a gente relembrar e modificar as ações para o próximo ano. Vimos a questão e como se deteriorou um personagem da política brasileira chamado Sérgio Moro, que de juiz-herói, alçado à condição de ministro, ao ter o poder efetivo nas suas mãos, demonstrou o quanto trabalhava para um sistema que, não quero nem discutir aqui os princípios e valores, mas que efetivamente não são os que representam os valores do próprio povo brasileiro. E hoje nós estamos vendo aí, né? Vimos e houve uma ampla luta do qual nós participamos ativamente sobre a questão da transparência no processo eleitoral, algo que virou tabu, assim como virou tabu também debater a questão de saúde pública. Vimos a questão do deputado Daniel Silveira, e não só ele, eu estou usando apenas como símbolo aqui da luta pela liberdade, principalmente a liberdade de expressão, mas pelos demais direitos também, e pelo enfrentamento ao sistema, que algo que há muito não se via no Brasil, um deputado federal eleito legitimamente, em mandato, exercendo aquilo pelo qual foi eleito, que é o direito de falar, ser preso e ser tirado do convívio familiar, do seu convívio familiar, ser retirado do convívio e da luta junto aos seus eleitores, na sua própria prestação de conta do mandato, e, ao final, ser apartado do seu próprio mandato de parlamentar. Algo que ainda não foi efetivamente superado. Hoje ele voltou para sua família, mas o seu mandato continua muito comprometido, visto que aquilo que ele tem de mais poderoso, que é debater os temas que precisam avançar e confrontar aqueles que usurpam os direitos dos brasileiros, esse poder ainda não foi restabelecido.
né? Isso foi muito sério. Falamos sobre toda essa questão da mordaça, as leis que estão sendo preparadas no Congresso para que a liberdade de expressão seja coibida. Vimos algo absurdamente, aliás, um marco, um problema, um tumor dentro da democracia brasileira, que é o cerceamento da liberdade de expressão. Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas pela primeira vez o cerceamento da própria liberdade de imprensa. Não que eu ache que isso, uma coisa deveria ser separada da outra, mas nós vimos uma empresa de mídia formada pelo apoio da própria população, que não depende de capital corporativo ou governamental, ser calada, ser bombardeada. Mais de 50 colaboradores perderam diretamente os seus empregos e a sua forma de vida. O editor-chefe e o fundador do veículo é hoje um exilado nos Estados Unidos, em plena democracia brasileira. E eu considero esse, inclusive, um dos maiores absurdos e um dos maiores ataques que uma democracia pode sofrer. Porque, basicamente, a democracia representa a maioria e ninguém sabe o que é a voz da maioria se os veículos de mídia estão comprometidos com grupos corporativos ou com as forças governamentais. É só a independência que pode dizer, né? É só a independência que pode ditar o que representa, o que realmente representa a maioria. Inclusive, fazendo uma parte, eu me sinto muito honrado de o plano de comunicador independente de 2021. Eu me sinto até, vamos dizer assim, não tão merecedor de estar próximo ali por apenas 1% de diferença, 2 pontos percentuais do Alan dos Santos, que esse sim criou um veículo totalmente independente, enfim. Sou muito honrado e orgulhoso do ponto de vista do que Deus permite, não soberbo, mas com o reconhecimento do público em nos conceder essas honras, mas, ao mesmo tempo, entendo que o maior golpe que foi dado à liberdade de expressão foi o fechamento de um veículo de mídia. Olha, isso era para ser notícia mundial. Isso demonstra que não só o sistema e a democracia brasileira estão adoecidas, mas a democracia mundial. Ao mesmo tempo que um veículo que parece ser independente recebeu, né, e nós trouxemos isso aqui também, o Prêmio Nobel da Paz por comunicar situações na Rússia e acho que Indonésia ou Tailândia, não lembro agora. E, na verdade, representam exatamente o contrário disso. Eles apenas defendem a pauta progressista contra o nacionalismo daqueles países. Nós vimos o silêncio mundial para o fechamento de um jornal dentro de uma democracia. Isso foi mais disruptivo em termos de comunicação do que talvez um dos fatos mais relevantes, pelo menos para a liberdade de expressão. Tivemos ali o circo midiático de um processo de apuração pago por nós, um circo financiado por nós, onde senadores de condução e postura muito suspeita, envolvidos em grandes situações de controvérsias durante as suas carreiras políticas, apontaram o dedo na cara do governo mais austero que existiu nas últimas décadas no Brasil, que é o governo Bolsonaro, para acusá-lo de genocida, enfim, e as coisas mais absurdas, até desvio de dinheiro que nunca existiu. Onde pessoas que lutavam pela liberdade, o direito ao tratamento, o direito à vida, foram inclusive humilhadas em público, com os aplausos e sob os aplausos de uma mídia comprada em estado falimentar, que foi a questão da CPI ali da saúde pública. Um verdadeiro circo que, tão logo acabou, voltou para o ostracismo do qual nunca deveria ter saído. Né? Isso é uma das outras questões. Vimos um enfrentamento por parte do governo de uma questão sensível que ainda repercute e que recentemente começa a expor, vamos dizer assim,
algo que estava sobre as cortinas, por trás das cortinas, a questão da defesa e da soberania, e a posição e a postura de um sistema que eu defendo que deva ser isento e de Estado, que é o sistema das Forças Armadas, mas que, quando alguns corajosos dentro do sistema tomaram a posição de defender aqueles que mais importam, que é o próprio povo, parece que alguns desceram do lado do muro, para um lado ou para o outro. E como eu estou aqui pelas minhas convicções e pelo que eu acredito, mais do que pelo like, e mais do que até pelo que eu interpreto como melhor estratégia, apesar de respeitar quem consegue fazer, esse será um dos grandes temas ainda em 2022 a serem debatidos. No mês de dezembro agora, tivemos um sintoma do que foi decidido pelo presidente Bolsonaro lá no primeiro semestre, lá no meio do primeiro, em março ainda, de 2021, quando o presidente trocou todo o alto comando, inclusive o ministro da Defesa, e foram precisos alguns meses para que o sistema reagisse, confrontando essa informação. Vocês sabem o que eu estou falando, a partir da nomeação de um general 4 estrelas para o cargo máximo da administração do sistema eleitoral brasileiro, como quem oferece um contraponto e como se não houvesse a ordem unida nas Forças Armadas. Vamos ver no que isso vai dar em 2022. Tem muita discussão aqui. Trouxe e tracei o perfil de cada um dos novos comandantes, Tenente Brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea, General Paulo Sérgio, General de Exército, comandante do Exército, novo comandante do Exército, e Almirante Garnier, Almirante de Esquadra Garnier, novo comandante da Marinha do Brasil. Todos atualmente no comando, inclusive trouxe pontualmente as mensagens de cada um. E principalmente aquele que recebeu a batuta para o comando das Forças Armadas Brasileiras em prol do povo brasileiro, em prol da nossa soberania, General de Exército Walter Braga Neto. Aliás, quero, em nome do General Braga Neto, cumprimentar pessoalmente a todos os comandantes, conheço todos pessoalmente, inclusive, e em algum momento já tive alguma possibilidade de conversar com cada um deles. Uns, inclusive, antes até do generalato. E esse vai ser um grande desafio em 2022. Tive a oportunidade de receber aqui no canal Pátria e Defesa, o canal, poucas pessoas eu recebi aqui, alguns dos amigos, vou citar aqui, a pessoas que eu gosto, considero. Recebi a amiga Fabiana Barroso, inclusive falei agora há pouco com ela aqui, desejando feliz ano novo. O meu amigo, e temos divergências em muitas ideias, mas meu amigo comandante Robson Farinazzo, do canal Arte da Guerra, pessoa que tem um conhecimento enorme, tem uma história dentro das Forças Armadas, no Exército e na Marinha do Brasil, mas temos formas aí de interpretar determinadas caminhadas. Mas em outras, nós concordamos muito. Uma delas é a soberania nacional. Recebi também amigos como Gustavo Gaia, né, que me deu a honra, inclusive, de estar conosco nos nossos estúdios para podcast. Aliás, Fabiana Barroso, primeira convidada do podcast em 2022, nos nossos estúdios aqui da Avenida Paulista. Já vou deixando aqui, vou reenquadrando, tá, Fabiana? Não sei se ela vai estar ouvindo aí. Meu amigo Fernando Lisboa, amigo, irmão, tivemos juntos muitas batalhas. Nós vamos falar ainda sobre isso. Ainda estou no primeiro semestre ainda, né? Vou passar agora para o segundo semestre. E não trouxe mais, pessoal, porque eu acredito que, e tem sido assim a minha vida, eu faço um trabalho realmente independente e trago as pessoas pontualmente, não para confrontá-las ou para gerar grupos de combate, mas para que as pessoas conheçam. Eu dou oportunidade para que as pessoas também possam aparecer, não necessariamente para que eu crie algum grupo coordenado aqui para atingir qualquer objetivo. Esse é um ponto meu. Mas eu respeito aqueles que têm a capacidade de agregar equipes para avançar naquilo que interessa. Eu respeito, apenas não é a minha habilidade. A minha habilidade, meu voo é sempre solo, mas observando as coisas que são importantes a ser debatidas. E pretendo trazer outros amigos aqui, mas sempre com aquele determinado filtro, né? E todos que vieram e que tiveram, eu agradeço antecipadamente a honra que me deram. Lembrar também o Paulo Papini, do Momento Conservador, que também esteve conosco na Paulista. Muitos outros, se eu esqueci alguém, o Márcio Ribeiro Vlog,
Os irmãos russos lá tiveram conosco também, algumas outras que tiveram a oportunidade de passar aqui pelas nossas estruturas. Agora, falar um pouquinho aqui, já estamos no segundo semestre. Nós tivemos, pessoal, ali uma das maiores oportunidades. Eu pulei algumas coisas e tem alguns vídeos que eu vou colocar aqui para nós sermos rápidos. Mas a nossa luta é muito antiga e seria muito chato nós lembrarmos dos anos anteriores, mas algumas coisas a gente precisa destacar, né? Porque ainda no primeiro semestre nós tivemos algumas ações, como, por exemplo, um ato emblemático da... Eu podia traçar aqui desde 2018, 2019, em mais de 5 estados onde nós ou tivemos no chão ali junto com a turma, ou em cima do trio junto aos políticos, ou junto a outros produtores de conteúdo, enfim, na luta por um Brasil melhor. Mas eu quero exaltar alguns eventos, e um dos dias mais importantes para mim, aqui eu acho que foi maio, 1º de maio, não lembro agora exatamente, foram tantos eventos, mas esse aqui, com toda certeza, a energia do povo foi muito bem sentida, né? Mas foi ainda no primeiro semestre. E aí, povo de São Paulo, povo do Brasil, Bolsonaro eu autorizo! Bolsonaro eu autorizo! É a vitória do povo! É a vitória de Deus, pessoal! É a pátria para o Brasil e não para eles que estão lá usurpando o poder. Nós precisamos fazer com que essas pessoas entendam que eles são o poder constituído. Nós somos o poder constituinte. Nós autorizamos os políticos. Quem está com Bolsonaro aqui, levanta a mão! Quem está com Bolsonaro, levanta a mão! Bolsonaro eu autorizo! É a vitória do povo e é a vitória de Deus! Todos juntos! Troca tudo em 2022! Pessoal,